Oi, gente, agora sim, vamos lá de novo. Bom, vou dar a introdução todas de novo, tá? Lembrar de deixar o like, se inscrever, compartilhar, porque nós estamos aqui em pleno sábado, tá? Para trazer live para vocês, informações para vocês. Bom, o convidado de hoje é o Dr. Adriano Ruar. O Dr. Adriano, ele é dentista hospitalar, tá? Isso mesmo, dentista. E eu vou fazer aquelas perguntinhas básicas que vocês sempre me perguntam, né? E lembrando que eu tenho tempo limitado, tá, gente? Então, enfim, eu vou só conseguir comentar falar só aquelas perguntinhas muito básicas, tá? Esperar o doutor entrar novamente e aí eu já chamo ele e a gente já começa, certo, gente? Vamos deixar bastante like, vamos curtir, comentar, compartilhar, vamos fazer todas aquelas coisas que eu sempre falo pra vocês fazerem, porque estamos aqui em pleno sábado. Meu pai é operado, estou de mudança, mas nós estamos aqui, firmes e fortes, em pleno sábado. E, aliás, além de tudo, o doutor tá de aniversário hoje. Olha só, olha a moral que vocês têm, tá vendo? Eu falei, doutor, vamos fazer outro dia? Ele, não, não, pode, vamos fazer. Eu falei, então tá bom, né? Quer fazer? Então tá, vamos lá. Certo, gente? Aqui, prontinho. Sim, tem mais tempo de falar também, né? Aí vai ficar uma coisinha legal no YouTube. Não se esqueçam de compartilhar também o do YouTube, tá? Ah, agora sim. Tudo bem, doutor? Oi, Vanessa, tudo bem? Desculpa o começo meio atabalhoado aí. Não tem problema nenhum. Eles sabem, eles estão acostumados, tecnologia é assim mesmo. Eu jamais sabia que tinha que atualizar o Instagram, então. Mas tudo bem, passou, graças a Deus, foi tudo bem, né? Eu estava falando aqui, doutor, eu falei assim, olha, gente, vamos agradecer muito ao doutor, que ele está em pleno sábado aqui. Ele podia estar fazendo todas as coisas da vida dele, mas ele parou o sábado dele para trazer informação e o principal, o doutor está de aniversário, né, doutor? Ah, Parabéns, viu? muito obrigado. Saúde, paz, sucesso, prosperidade na vida do senhor aí, tá bom? Muito obrigado. Mas para mim é um prazer, Vanessa, sabe? É um presente eu estar aqui com vocês, né? Porque uma das coisas que eu mais gosto é de compartilhar, assim, conhecimento, e a gente compartilhando sempre está aprendendo também, né? Tá? Então eu quero já agradecer de antemão o convite, né, que você me fez, o pessoal que está participando, o pessoal que vai assistir depois, porque eu sei que é um sábado à tarde, nem todo mundo tem essa disposição para assistir uma live, né? De um É. dentista, sabe? Mas eu sei que vai ficar aí, então o pessoal depois pode compartilhar, né? E eu faço parte do grupo, então se alguém tiver alguma dúvida também pode estar me chamando depois, a gente pode estar conversando, tá? É, lembrando, gente, que eu vou deixar em todas as plataformas, tá? Tá aqui no da Parótida, vai estar lá no IGTV também e tá no YouTube. No YouTube, o doutor falou assim, ah, a gente vai assistir depois. Não, tudo bem que é dentista. Doutor, é uma live que o pessoal tá esperando bastante, viu? O pessoal pode não assistir agora, mas nossa senhora que vai ter de comentar. Então, se o Ah, senhor quiser depois enviar e comentar, fica à vontade, tá? Não tem tá problema bom, não. legal, não, legal, depois eu acompanho lá, se tiver mais algumas dúvidas que a gente puder estar ajudando, né, ou a gente vai atrás também de mais informações, né, mas bem bacana, a gente fica à disposição, tá? Doutor, o senhor falou que o senhor queria dar uma breve introdução, porque assim, realmente, dentista hospitalar é difícil. Algumas pessoas não sabem que existe a função do dentista no hospital. Então, se o senhor quiser dar uma breve introdução aí, o senhor pode ficar à Aham. vontade. Justamente, então, esclarecer assim, que às vezes as pessoas, até aqui na minha cidade, que eu moro em Pato Branco, no Paraná, né? Cidade pequena e tal. E às vezes eu comento com as pessoas, eu trabalho no hospital. E as pessoas falam, mas você faz o quê? Você opera lá no hospital? Ou você tem um consultório lá, você atende, o que você faz exatamente dentro do hospital, né? Então, o dentista hospitalar é uma coisa relativamente nova para a gente agora, mas os grandes hospitais, principalmente no eixo Rio-São Paulo, nas capitais, já tem há bastante tempo. Primeira coisa, o que não é odontologia hospitalar, né, da forma como a gente está fazendo, né? Não é o cirurgião bucomaxilo, aquele que faz cirurgia, que leva o seu paciente, né? Às vezes um paciente que tem um certo grau, alguma doença mais grave, né, que não pode ser feito no consultório, então leva lá para ter o acompanhamento, muitas vezes sob anestesia geral e tal. Mas não é isso.
Ah, esse aí ele continua existindo, é o cirurgião bucomaxilofacial, extremamente importante, né? Atende muitos casos de pacientes que sofrem acidentes, principalmente traumas, né, na face, tá? Mas o nosso intuito dentro do hospital é atender os pacientes, por exemplo, os pacientes oncológicos, né? Paciente que faz tratamento oncológico e não precisa ser só câncer bucal, qualquer outro tipo de câncer, os quimioterápicos, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas os quimioterápicos trazem muitos efeitos colaterais em boca, né? Então nós estamos lá justamente para amenizar isso, né? Nós somos uma ferramenta, então fizemos parte de uma equipe multiprofissional, né? E a gente está lá então com o nosso conhecimento e tal, e com as nossas ferramentas que a gente pode usar lá, depois a gente vai falar sobre isso, né? Mas para amenizar um pouco o sofrimento do paciente. Então o dentista hospitalar, no caso, ele faz parte de uma equipe multiprofissional ali. A gente pode atender na clínica, né, um consultório dentro do hospital, como eu tenho aqui. A gente pode atender o paciente na UTI, o paciente que está internado, o paciente que está numa enfermaria, né? Então são várias e várias situações, sabe? Eu acho interessante até que todo mundo assim, cada um dentro lá no seu serviço que usa, até conversasse com o médico, né, sobre isso, né? Puxa, mas não tem dentista na equipe, eu sei que muitas têm já, né? Mas algumas não têm, né? Então fica aquele negócio do médico encaminhar para a pessoa procurar alguém e tal. E nem sempre tem, porque existe uma especialização, odontologia hospitalar. Eu fiz aí em São Paulo, no Albert Einstein, né? E a minha especialização. Então existe a especialização para isso. Tá? E é extremamente importante, né? Porque existe uma conversa muito legal assim entre o dentista, o médico, o oncologista, a fisioterapia, sabe? A nutricionista, a gente conversa muito, porque os pacientes, a gente vai ver, tem muitos problemas em boca, né? Vocês que já passaram ou passam, né, nesse momento por isso, sabem, né, as dificuldades de engolir, de mastigar e tal. Então isso é extremamente importante. Então eu só queria deixar mais ou menos claro, né, não sei se eu consegui fazer isso, mas o que é a odontologia hospitalar, tá? Eu fico à tua Nossa, disposição agora, Vanessa. eu até falei, não, eu vou deixar a introdução, porque assim, em outros estados é realmente quase não existe, né, essa especialidade. Muita gente, é igual ao cirurgião cabeça e pescoço, muita gente não sabe que tem essa especialidade, né? Mas aqui em São Paulo já é bem mais frequente, inclusive até em posto É de verdade. saúde, enfim, tem sempre um dentista ali para os hospitais grandes, entendeu? Até hospital de médio porte também aqui em São Paulo, todos eles já têm dentro da equipe um dentista para fazer esses acompanhamentos aí do pessoal que está É. fazendo tratamento. É mais em outros estados assim que é bem menos frequente, né? Bem menos visto mesmo. Por isso que eu falei, não é legal ele fazer essa introdução, porque o pessoal muita gente perguntou, nossa, dentista hospitalar, eu falei, calma, assiste a live lá que o doutor fala. Ele faz E, muito do hospital. e além E, disso, Vanessa, eu faço também o atendimento home care, que é o paciente em casa, né? Que muitas vezes o paciente dá alta do hospital, mas ele não tem muitas vezes condições de ser levado para o consultório, né? Passar por tudo aquilo. Então a gente faz também esse acompanhamento. Inclusive, daqui a pouco, terminando a live, eu tenho 2 pacientes para atender. Fazer laser, né? A domicílio, na casa de 2 pacientes, a gente faz, e aí faz, final de semana, feriado, não tem muito. Não tem a questão de tempo, né? Precisou, a gente vai, né? uhum. Bom, então vamos lá. Olha, eu posso falar assim pela maioria das pessoas que conversam comigo durante tantos anos que eu faço isso, assim, todo mundo que opera parótida, a gente fica, eu vou me incluir nessa porque eu não gosto de dentista. Não gosto de dentista. Toda vez que eu preciso fazer alguma coisa, eu vou assim, só assim, quando eu tenho o último do último caso, né? Então essa palestra é Dentista para você também. é, fica com calma, né, doutor? Porque mexe muito no trato bucal e a gente fica muito sensível nessa região, então a gente fica com certo medo. A primeira pergunta que eu vou fazer é que, assim, algumas pessoas que já detectaram o tumor na parótida, elas já estão com tumor na parótida, só que elas precisam fazer algum tipo de tratamento bucal. Obturação, canal, arrancar dente do siso. Pode fazer isso antes dela fazer o procedimento cirúrgico para tirar a parótida ou tem que fazer depois, doutor? Uhum. Então, assim, Vanessa, deve fazer antes, né? Deve fazer antes. Como é que funciona? Por exemplo, aqui no nosso hospital, a gente tem a equipe oncológica, médico, cirurgião,
né, o oncorrádio, né? E antes, principalmente, dele iniciar a radioterapia, ele é encaminhado para mim, para o dentista. Então a gente faz o que a gente chama de adequação bucal. A gente vai olhar a boca do paciente, vai examinar, vai pedir um raio-x panorâmico, que é aquele raio-x que aparece todos os dentes, né? E a gente vai procurar principalmente foco de infecção. Se tiver algum foco de infecção, ele deve ser eliminado antes de fazer o tratamento da radioterapia. Depois eu vou explicar uma coisa que se chama osteoradionecrose, tá? Que é depois tu me lembra para me explicar o que é isso. Mas uma das consequências de você não fazer o tratamento anteriormente é a osteoradionecrose, que é uma coisa muito complicada e difícil de ser tratada de sofrimento para o paciente. Osteoradionecrose dos maxilares, que a gente chama, né? Mas, enfim, deve ser feito antes. Então, funciona assim. O oncorrádio, ele não começa a radioterapia sem passar pelo dentista. Tá? Então ele manda para mim, a gente faz esse exame de cavidade bucal, vê se o paciente tem algum foco de infecção dentária, né? Isso é feito antes e é tudo numa rapidez assim incrível, né? Ele me manda e na outra semana ele já quer o paciente de volta porque você sabe que aí a pressa é grande, né? Iniciar logo o tratamento. Muitos quimioterápicos também, né? Que o paciente vai fazer, por exemplo, só a quimioterapia. Muitos quimioterápicos também trazem danos à mucosa bucal, né? Gengiva, língua, enfim. E também, então, mesmo quem vai fazer quimioterapia, a gente já está com esse protocolo ali no hospital. Eles acabam mandando, então, para o dentista antes, né? Então, a gente tem que resolver tudo antes. Tá? A gente tem que resolver. Se tem que fazer uma extração dentária, é antes. Se tem um tratamento de canal, é complicado, porque o tratamento de canal você sabe que leva mais tempo, né? Então, muitas vezes a gente tem que ser um pouco radical com o paciente. E se teu dente dava para tratar canal, mas não vai ser possível nesse momento. Então, a gente coloca para o paciente antes a tua vida, né? E do que a gente for esperar por um tratamento de canal para depois iniciar a rádio, né? A gente sabe que milhões e milhões de células tumorais estão ali crescendo todo dia, se dividindo, né? Então, muitas vezes, pela necessidade extrema de começar logo o tratamento, o paciente acaba tendo que extrair, às vezes, até um dente que poderia ser feito um tratamento de canal. Mas, nesse momento, a gente tem que olhar para o todo, né? Que é a vida do paciente. Tá? Então, eu te respondendo, sim, deve ser feito antes. Né? Nunca no meio, assim, evitar o máximo, porque a pessoa, você não trata o paciente e começa a fazer uma radioterapia. Ali, quando ele está na 15ª, 16ª, ele tem um foco de infecção que agudiza, começa uma dor terrível de dente, um inchaço. Você tem que parar um tratamento para daí cuidar de um dente, né? Então, isso é uma situação que, sim, tem que fazer sempre antes. O que pode ser feito depois depende muito também do tratamento. Né? Se ele fez uma radioterapia, ele não pode fazer uma extração dentária. Tá? Isso é uma coisa que a gente não faz, justamente por conta dessa osteoradionecrose que pode acontecer. Né? Por quê? A radiação ela atinge toda a parte óssea ali do dente. Sabe que não é só no tumor, né? Que bom você atingir só o tumor, mas não é, atinge toda a parte óssea e tal. E há uma diminuição, então, dos vasos sanguíneos em toda a região de maxila e principalmente mandíbula, né? Então, há uma diminuição de vaso sanguíneo, você tem um aporte sanguíneo menor ali, e quando você faz uma extração ou qualquer cirurgia, um corte, você precisa o quê? Você precisa ter bastante células ali para estar fazendo coagulação sanguínea, para estar recompondo aquele tecido, né? E se você passa por uma radioterapia, aquela região vai estar muito pobre nesse sentido de aporte sanguíneo e tal, né? Então corre um sério risco de não ter uma cicatrização. Por exemplo, se extrai um dente e fica aquele osso aberto, aquele osso exposto. Né? Então tem vários casos que a gente está tratando que é coisa de mais para trás, né? Mais antiga, né? Então tem um senhor aqui que tem uma osteoradionecrose muito grande, muito avançada, está bem complicada a situação dele, sabe? Já foi mandado para bucomaxilo, mas volta e meia aquilo volta, faz fístula. Então a gente hoje evita de fazer qualquer procedimento mais, a gente fala cruento, né? Que você tem que mexer com o osso e tal, né? Desde um tratamento periodontal, né? Implante, por exemplo, tudo isso a gente evita de fazer no paciente depois. Tá? Não quer dizer que não pode, assim, 100%, mas a gente evita ao máximo.
né? Então, tem pacientes, essa semana ainda tive um paciente ali que ele fez radioterapia e agora ele veio para ele queria extrair um dente, que fraturou a coroa e tal. Aí não pode. Então vai resolver de outra forma, vai fazer um tratamento de canal ali, vai deixar aquela raiz ali tratadinho o canal para evitar um foco de infecção e vida que segue. Foi o que eu falei para ele. Não vamos correr um risco maior, né? Eu vou ressaltar algumas coisas porque até para o pessoal entender. Tratamento periodontal seria essas coisas de obturação, essas coisas normais, assim, habituais de fazer em tratamento clínico, assim, dentário, é isso? O tratamento periodontal é o tratamento de gengiva, tratamento ósseo, né? Da parte de suporte do dente, né? Então, o Tá. tratamento de gengiva, tem uma gengiva inflamada e tal. Então, a gente, sabe? Então, assim, o que a gente sempre fala, né? O ideal é se estar sempre com a manutenção da saúde bucal em dia, que se eventualmente acontecer um problema assim, pelo menos vai ter menos trabalho, né, vai correr menos risco, e depois que passa por um processo desse, de uma radioterapia, né, de parótida, ou seja, qualquer outro local da boca, né, Uhum. vai ficar, como a gente fala, vai ter que casar com o dentista, porque vai ter que estar sempre consultando, sempre em dia, sabe? Os meus pacientes aqui, eles sempre têm um retorno, eles sempre têm um retorno. Né? Quando o médico radioterapeuta dá alta para ele, ele passa pelo dentista. Aí ali ele vai ter regularmente retornos com a gente, né? E a gente faz a busca ativa quando ele está marcado e não vem na consulta. Busca ativa é assim: o pessoal liga, né? O pessoal do hospital liga atrás, venha, porque você tinha consulta, se não veio e tal. Né? Então vai ser assim aquela constantemente vai ter que estar conversando com o dentista, fazendo essas consultas de rotina, né? Então, pode fazer antes, assim, eu sei que isso é muito peculiar falar, porque isso depende de cada pessoa, cada organismo, cada paciente é um estado, eu entendo isso. Mas, assim, por exemplo, eu tenho uma, sei lá, eu tenho uma cárie no dente e eu tô com um tumor na parótida, eu posso fazer essa cárie quanto tempo antes para não atrapalhar a cirurgia se por acaso eu vir a ter um, um câncer de parótida? Assim que, por exemplo, a pessoa teve o diagnóstico, consultou, vai começar uma radioterapia, o médico manda para mim. Se possível, até no mesmo dia pode ser feito, sabe? Assim, é o quanto antes mesmo, né? A extração dentária, para tu ter uma ideia, quando faz a gente faz a extração, ele vai iniciar a rádio, a gente dá pelo menos um espaço de pelo menos 15 dias para ele começar a fazer a Uhum. rádio, sabe? Então, pelo menos 15 dias a gente, né? Eu uso o laser daí que acelera a cicatrização, né? Então faz a extração Uhum. e já utilizamos a laser terapia, né, que é para estimular a cicatrização, sabe? Se Mas os quiser fazer procedimentos. qualquer procedimento, se quiser fazer qualquer procedimento dentário, assim, uns 15 dias antes, pode fazer antes da cirurgia. Isso, não, por exemplo, uma restauração se pode fazer de manhã e de tarde fazer a radioterapia. Isso não tem problema quanto à restauração, né? Agora, a extração, sim, ele te dá um tempo de 15 dias, pelo menos, né? Extração é arrancar, tirar dente, né? Uhum. É, assim, antes, é porque assim, eu estou perguntando porque tem alguns médicos que eles não gostam que fazem procedimentos dentários antes da cirurgia. Eles até falam para fazer após. Por isso que eu estou frisando muito isso, porque teve gente que já falou assim, olha, eu preciso fazer uma obturação e a minha dentista não quis fazer, ela falou para mim fazer só após aí a cirurgia da parótida, não é nem da rádio, né? Nem da quimioterapia, nem da rádio, mas não tem problema, né, doutor? Se fizer Não assim. tem problema nenhum. Inclusive, no meio do tratamento, eu já tive pacientes que às vezes precisaram de algum procedimento no meio da radioterapia, né? De repente está com uma sensibilidade no dente, a gente vai ver, ah, não, aqui vai precisar colocar uma resina, fazer uma coisa. Inclusive, no meio do tratamento pode ser feito sim, né? Eu sempre falo, quanto antes, melhor. Por exemplo, aí tá bom, a pessoa fez a cirurgia, tudo, a pessoa não teve o câncer. Vamos dizer que assim, a maioria dos tumores na parótide eles são os adenomos pleomórficos, que eu tive, que são benignos, né? Benignos. Aí a pessoa passa por aquele pós maravilhoso, aquele pós delicado. No pós-operatório, eu sei que isso depende muito de cada pessoa, mas assim, depois de quanto tempo que eu posso fazer alguma coisa
na boca? Depois de quanto tempo do pós? Posso fazer, sei lá, um canal, uma obturação, enfim. Que nem eu te falei, é muito relativo, né? A gente vai. É, Eu acho que aí eu acho que tem que pesar né, os prós e o contra, né? Se a pessoa, porque tu sabe, tu faz uma cirurgia, fica com a dificuldade de abrir a boca e tal. Então imagina tu ir no dentista, às vezes ficar lá 30, 40 minutos num procedimento de boca aberta, né? Mas assim, sempre vai ter que pesar, né? A pessoa está com uma dor muito grande mesmo, né? Tá com uma pulpite no dente ali, né? Pô, você vai esperar 15 dias para aquela pessoa, para o paciente, né? Vai deixar ele com 15 dias com aquela pulpite. Você tenta com analgésico, mas de repente não dá certo, ou anti-inflamatório, mas de repente não dá certo, ou você não consegue diminuir aquela algesia que o paciente está tendo, né? Então, aí a gente parte, conversa com o paciente, ó, né? O paciente conseguir abrir um pouco a boca, minimamente ali, para a gente conseguir fazer um acesso no canal, né? Mas é a tal história, vai depender muito, cada caso é um caso, né? Sabe? exatamente. Mas por isso que eu digo, ó, fazer fazer antes o tratamento para evitar esse tipo de situação, né? Eu perguntei isso, doutor, porque tem muita gente que o pós-operatório é bem chato. E tem pessoas que não conseguem nem realmente abrir a boca. E Eu depende, imagino. né? Porque tem gente que fica bem rápido, tem gente que fica bem, demora, tem as sequelas também dessa cirurgia que pode acontecer que aumenta mais o processo do pós-operatório. É por isso que eu perguntei, né? E eu sei que fica muito a critério de cada pessoa é um organismo, enfim, aí depende muito. O certo é fazer Aham. antes mesmo, um tipo de Sim, coisa. sim, a gente sempre procurar estar fazendo antes, né? Sabe? Tudo precocemente, né? Assim como, você sabe, um diagnóstico precoce também, né? De um câncer, né? E por isso que a gente sempre fala, tá? Procurando, né? Que nem você falou, você tem medo de dentista, né? Tem, por alguma razão, teve algum trauma, alguma coisa, né? Não é, a gente sabe, não é. A gente sabe que, tá, não é uma situação assim tão fácil, né? Mas não adianta, porque quanto mais você deixar. Eu tive um caso de um paciente, eu vou só ilustrar aqui, e ele descobriu Ele começou com um nódulo no lábio, né? E ele foi deixando aquilo foi crescendo, ele foi deixando. Ele teve no dentista, tá? Ele teve no dentista, ele não mora aqui na minha cidade. Ele teve no dentista, fizeram a biópsia, acusou câncer maligno, pois ele ainda aguardou mais 3 meses para buscar, para dar continuidade no tratamento. Moral da história, menina. Ele, claro, evoluiu, né? E hoje ele fez cirurgia, ele fez químio, não fez rádio, porque é um tumor de lábio, o médico optou por não fazer rádio. Fez a químio, agora ele fez a cirurgia, mas precisa ver como deformou, sabe? Deformou assim grandemente a face dele, né? Então, é que é tal negócio, diagnóstico precoce é tudo, né? Mesmo não câncer de parótida ou qualquer outra glândula, né? O tratamento vai ser sempre em cima do tamanho que está o problema já, né? Então, o tratamento o precoce sempre, e justamente esse, né? Você consultar o dentista antes de iniciar a rádio, principalmente, ou fazer a cirurgia, para evitar ter esse tipo de problema ali na frente, né? Entendi. E é assim, só vou dar uma informação pro pessoal que quando eles assistem, eu gosto muito de frisar isso. Gente, os tumores de parótida, a maioria são benignos, tá? Cerca de, tipo, 70% dos tumores na parótida são benignos. Então, não precisa fazer nem procedimento de rádio. E quimioterapia não é utilizado muito em câncer na parótida, né? Parótida. A não ser no último caso, ou em casos específicos Uhum. e pontuais. Mas, doutor, quando a pessoa tem um câncer na parótida, aí ela retira, né? Ela faz o procedimento cirúrgico. Alguns médicos optam por fazer a radioterapia depois, né? Só para alguns por prevenção e outros por, sei lá, outras coisas que, enfim, isso é muito peculiar de cada um. Certo. E a radioterapia, ela causa alguns efeitos nos dentes, né? Exatamente. É, porque quando eu fiz, inclusive se vocês não viram, a gente tem uma live com o Dr. Rafael Sussin só sobre radioterapia. Ele falou que a radioterapia ela pode danificar os dentes. Então, assim, doutor, que tipo de danificação pode dar nos Aham. dentes, assim, depois da rádio? Então vamos lá, Vanessa, né? O que vai acontecer também depende muito da localização do tumor. Você está falando de parótida, né? Tá? Sim. Então depende muito da forma como for.
o aparelho que vai ser utilizado, né? A técnica que vai ser utilizada, né? Quanto menos atingir a cavidade bucal, outras estruturas da cavidade bucal, menor o efeito colateral, né? Mas efeitos colaterais, assim, um que é muito comum é a mucosite oral. O que é a mucosite? É uma inflamação da cavidade oral, e dá muito em língua, borda de língua, no dorso, que é a parte de cima da língua, na mucosa jugal, que é a parte interna da bochecha, né? Então isso é muito, muito comum. Eu não tenho um dia que eu vou no hospital que eu não tenha que fazer laser num paciente, né? Não só de parótida, né? Mas cavidade, câncer e tumor em qualquer outro local na cavidade bucal, ou mesmo no pescoço, laringe e faringe, tá? Então a mucosite oral. Eu falando aqui, quem fez rádio deve lembrar, né? Porque isso causa, ele causa um dano grande, né? Sabe? Então, tanto é que assim, ali no hospital eu instituí um protocolo agora, que o paciente, quando ele chega na quinta sessão de radioterapia, na quinta, né? Ele faz 5 sessões, na quinta sessão ele já vem para mim, né? Ele já vem para mim porque daí eu já inicio o protocolo de laser preventivo. O que é o protocolo de laser? Porque o laser ele estimula a cicatrização, né? E ele dá ele tira dor, né? Uma analgesia, tá? Então na quinta sessão eu não espero mais, porque antes no começo, logo que eu comecei no hospital, eu pegava muito paciente assim. Quando ele estava já numa mucosite num grau 3, um grau bastante severo já, aí acabava vindo para mim. Só que aí eu ia tratar a ferida, né? Então era complicado, muitos pacientes indo para sonda, colocando sonda nasogástrica e tal, né? E desde que a gente começou, desde que instituí esse protocolo da quinta sessão de radioterapia, não tive mais nenhum paciente que teve que usar sonda, não por causa da mucosite, né? Então é mais ou menos assim, comparando, é como se pegar como se pegasse uma afta dessas grandes e colocasse 10, 15 na boca do paciente. Então tem situações, posso até te mandar umas fotos depois, aí, se você quiser ilustrar com o pessoal, né? Mas realmente a mucosite, né? Então a mucosite, vamos dizer assim, é um advento assim, um dos piores que tem, né? Aí você tem a xerostomia, que é a sensação de boca seca, né? Porque a radiação ela acaba afetando não só as glândulas salivares, mas como as papilas que a gente tem na língua, né? Mas então diminui a salivação, a formação de saliva, né? Então é muito comum, e para isso eu tenho uma fórmula ali que a gente passa para o paciente, que ele pode mandar manipular, né? Então ele manipula, vem num frasquinho, então ele pode espirrar na língua, na boca antes de se alimentar. Melhora muito o relato deles, dos pacientes, que melhora bastante a questão de deglutir, né? Faz aquele bolo alimentar, porque a boca seca é aquela história de a gente engolir inteiro, né? Então ele chega a machucar, né? Então a xerostomia, tá? O que mais? A digeusia, que é a perda do gosto, né? Então o paciente perde o gosto pela comida. Eles falam, doutor, eu como, mas eu não sinto gosto de nada, né? Então esse é um outro fator, e que também o laser ajuda nisso, tá? Também o laser ajuda. Ele acelera assim a produção de novas papilas gustativas e tal, né? O que mais? Com relação aos dentes, a cárie de radiação, a gente chama, porque o dente perde muito mineral, né, quando ele é agredido pela radiação do aparelho, né? Então a cárie de radiação é uma consequência. Então aquele dente que ele fica mais fraco, ele fica preto. Então desde o início, quando o paciente vem para mim, quando eu vou liberar ele para fazer a rádio, ele já sai com a receita do flúor, né? Então o flúor, eu falo, às vezes eles perguntam, quanto tempo, doutor? Pro resto da vida, tá? Então ele vai fazer o bochechinho com flúor diariamente, tá? Lembrando, flúor diferente de antisséptico bucal. Antisséptico, aquele que tu compra, exatamente, né? Para tua higiene oral, para manutenção da higiene oral, diminuir o número de bactérias, micro-organismos na boca. Flúor é diferente. Que às vezes os pacientes confundem, eu falo isso porque às vezes os pacientes mas eu já uso. Mas o que você usa? Não, eu uso lá tal. Às vezes eu peço, me manda uma foto quando chegar em casa. Aí vai lá ver, é um antisséptico. Não, é flúor. Flúor ele não compra no mercado, não compra na farmácia, né? Geralmente eles mandam manipular, tá? Então o flúor é utilizado. Então tem várias consequências. O lábio fica muito seco, né? Então a gente pede sempre que o paciente use algum produto para, né? Para manter o lábio umidificado. Pode ser até
uma vaselina mesmo, né? Mas tem produtos assim que a gente indica, sabe? Porque o lábio racha muito, né? Pode quebrar o dente, porque fica fraco, né? É, Exatamente. E agora, recentemente, eu terminei, semana passada até, eu terminei o tratamento de um paciente que ele fez há muitos anos atrás, ele fez um tratamento radioterapeuta, né, em cavidade bucal, e ele veio para mim, porque a irmã dele é enfermeira, daí descobriu que eu trabalho com isso e tal, e ele veio para mim. Só que ele veio agora, ele já tinha, faz anos que ele fez a radioterapia, só que assim, os dentes todos fraturados, a cárie de radiação é aquela cárie bem escura, bem preta, sabe? Que o dente é bem preto, assim, né? Tá? Então aquilo ali é provocado pela radiação. Então aí ele veio para mim fazer o atendimento. Então ele perdeu vários dentes, né? Muitos dentes ali, ó, estava em estado de raiz mesmo. Então foi tratado o canal e deixado a raiz ali, porque é aquela história que eu falei que não pode extrair. Né? Então ele veio até a irmã dele, vamos tirar esses dentes. Não, não vamos tirar esses dentes. Então a gente tratou o canal para evitar que tenha uma infecção e deixou a raizinha ali. Aí fizemos uma prótese em cima, sabe? Então, por isso que tem que, assim, eu sempre falo, procurar um especialista na área para acabar, né, fazendo a coisa direitinho, a coisa certa, né? Tá? Mas então tem essas consequências, né? Como eu expliquei, tá? A xerostomia, a mucosite, tá? é, doutor, o senhor até falou, até no começo da live, eu até deixei uma estrelinha aqui que eu falar sobre a osteonarcose, que é paciente que faz, acho que, quimioterapia, né? Isso, Ou rádio, enfim, que aí tem algum problema, acaba entrando lá não sei, aí o senhor Então, explica, acaba entrando ali, e aham. aí faz a necrose que é mata o tecido, né? Enfim, aí Isso, forma. exatamente. Então, acontece a osteoradionecrose quando faz a radiação, né? Uhum, Faz a radiação, toma a radiação para o tratamento tumoral e ocasiona que os vasos sanguíneos eles ficam fechadinhos. Então, se você extrair o dente, você não tem um aporte sanguíneo suficiente, muitas vezes, para fazer uma cicatrização. Fica aberto ali, tá? Então, isso a gente chama de osteoradionecrose, porque é uma necrose óssea causada pela radiação. Agora, tem um segundo elemento que eu quero trazer para vocês, que chama-se osteonecrose causada por medicamentos medicamentosa daí, tá? Então, principalmente as mulheres, depois da menopausa, tá? É utilizado, então a mulher chega, muitas vezes quando você vai fazer o questionário ali, eu tomo um cálcio, sabe? Eu tomo cálcio, mas qual cálcio que a senhora toma? Traz para mim o nome, né? E a gente vai ver é o bifosfonato. Tá? Então uhum, isso é um alerta que eu trago. Pelo amor de Deus, gente, não é para parar de tomar, sabe? Não é para parar de tomar. Mas assim, tem que ter. Eu até falo para meus amigos médicos e tal. Sempre que for receitar um bifosfonato, encaminha para um dentista antes. Encaminha para o dentista, né? Por quê? Porque esses bifosfonatos eles evitam que o dente, que o osso, tá, se renove mais rápido. Entende? Então ele acaba causando, fazendo também obliteração de vaso, tá? O vaso sanguíneo ele fica mais fechadinho e acaba que trazendo a mesma consequência que a osteoradionecrose. Quer dizer, se você fizer uma extração e você está utilizando o bifosfonato, corre esse risco. Só que aí, assim, depende do bifosfonato. Tem várias classes desse medicamento, sabe? E depende para que ele é utilizado. Né? Então ele é utilizado também, tá, para evitar metástase óssea. Paciente que teve tumor de mama, tumor de próstata, tá, e tumores cerebrais também, eles são utilizados, é o ácido zoledrônico. Esse é na forma injetável. O paciente ele vai uma vez por mês lá e toma a injeçãozinha. Né? É intravenoso, né? Então ele vai lá, toma no soro, né? Tá? Então esse é o mais perigoso, entendeu? Para osteonecrose, né? Por medicamento, tá? E tem também aquele que o paciente toma em casa, que são os alendronatos, né? Aí existem N nomes comerciais que eu posso estar passando isso, né? Então sempre é importante, quando vai iniciar, ou se já estiver fazendo uso disso, conversar com o dentista também. Eu estou com um caso de uma moça jovem, assim, uma adulto jovem, 40 e poucos anos,
que ela está com osteonecrose num pré-molar superior direito, se não me engano, né? Justamente por isso. Ela toma ácido zoledrônico, ela faz a aplicação do ácido zoledrônico, ela teve tumor de mama e está fazendo o ácido zoledrônico já há cerca de 2 anos. E infelizmente ela foi num colega e inadvertidamente o cara extraiu o dente dela, né? Então o doutor olhou, viu, né, o médico aqui, o oncologista que cuida dela, eu acho que ela fez alguma queixa para ele. Ele falou: não, isso aqui tem que ver com o dentista. Então ela veio lá comigo, pedir raio-x e diante do histórico do que ela me passou, né, o diagnóstico foi osteonecrose por medicamento e pela extração ali. Então agora a gente está numa luta ali para fechar, né? Estou fazendo laser e está fechando, sabe? Tá fechando, mas como eu falo para ela, não é uma coisa assim tão simples que vai fechar da noite para o dia, né? Mas a gente tem que evitar ao máximo que isso aconteça, tá? Então isso que eu queria chamar a atenção, né? Principalmente, eu sei que às vezes não é só paciente de tumor de parótida que assiste aqui, ou às vezes alguém assiste, mas teve alguém lá que teve tumor de próstata ou tumor de mama e toma. E mesmo esse medicamento ele está sendo bastante utilizado para evitar que a mulher tenha osteoporose, né, depois da menopausa. Então utiliza-se muito. A minha mãe utilizava, já faleceu e tal, mas eu vejo muitas assim, muitas pessoas. E quando eu comecei a me ligar nisso e comecei a conversar com as mulheres, é grande, sabe, o número de pessoas. Repito, né, Vanessa? Não é para parar de tomar, mas simplesmente ficar alerta e a próxima vez que for no seu dentista, comenta com o dentista: ó, tô tomando esse remédio, esse. Né? Sempre é um alerta que eu faço. Sempre que for no dentista, leve os medicamentos que você toma, nem que se faz 30 anos que você vai no mesmo dentista, né? Mas ele não vai, ele não conhece, né? Ele pode te conhecer e tal, mas ele não conhece as medicações que você está tomando, né? Então isso sempre é importante, né? Cada nova consulta levar, entrei com esse medicamento, tá? Porque existem medicamentos aí que parecem ser assim, que não causam nenhum dano, né? Por exemplo, esse aí as mulheres se relatam que estão usando cálcio. Aí a gente vai pensar: pô, que legal, que bom que tá tomando cálcio, né? Só que pode ter um problema por trás. Nossa, que coisa. Aquele calço que a gente compra na farmácia, aquele que você vai lá na farmácia, eu tô, sei lá, osteoporose. Aí eu vou tomar aquele calço lá da farmácia, aquele calço da Não diria assim uma vitamina, né? Que às vezes até o farmacêutico, né, oferece pra gente, né? Ó, isso aqui é um polivitamínico e tal. Não, não é esse, né? Mas é um bifosfonato, é um outro, é um medicamento. Geralmente é receitado daí pelo médico, né? Mas você nem precisa, para ter uma ideia, receita especial para comprar esse medicamento, né? Então, de repente, alguém vê ali: ah, minha tia toma, eu vou começar a tomar também. Você consegue comprar na farmácia, porque não tem uma receita especial para ele, né? Mas é um alerta que eu quero deixar, assim, sabe? Sempre que eu faço uma palestra ou participo de uma live assim, eu sempre procuro trazer essa informação, vamos dizer assim, né? É bastante importante. deixa eu só, a título de curiosidade, eu sei que, acho que o tratamento de canal, eu acho que é um dos piores, porque a raiz fica aberta, né? Fica exposta, enfim. Teve um, só a título de curiosidade, tá? Teve uma vez uma pessoa que ela fez um tratamento, né, de clareamento, e eu acho que o produto que passaram, que vai o laser, né, para fazer o clareamento, a pessoa tinha um canal aberto ali e aquele produto entrou no aquele produto entrou no canal. E aí ela inchou a parótida, ela entrou no grupo, aí falou, né, não sei o quê. E aí depois passou lá, tomou. Mas depois de um tempo, doutor, ela ficou com um nódulo na parótida, acredita? Isso é possível, doutor? Acontece essas coisas mesmo? E olha, eu fiquei impressionada. Eu fiquei É, impressionada. Eu nunca tinha é, visto isso. Nunca. é, Fiquei e- e- impressionada. eu não sei te dizer se isso for, é difícil dizer para você assim que isso foi a causa do tumor na parótida, né? Sabe? Agora eu fico impressionado também de um colega fazer esse tipo de coisa, né? Porque você vai fazer, Sabe me dar. Olha, eu tive uma passagem ano passado que, meu Deus do céu. Eu nunca tive problema com dente. Nunca, nunca. Aí depois que eu operei a sim, parótide, eu fiquei receosa, né? Porque, certo. enfim, né?
E, nossa, eu tive um problema muito grande. Ano passado, o pessoal sabe, enfim, eu tenho vídeos lá gravados que eu acho que existe alguns procedimentos que a gente faz que tem alguns materiais, por exemplo, aquele bactericida que usa para limpar lá quando o dente está perto, pode, parece com cândida, né? Mas tem Aham, um outro que dá para você usar que não é que mata também a bactéria, né? aham. E aquele lá é complicado, viu? Nossa Senhora, tem Tá, isso que você bastante. está isso que você está se referindo são aqueles antissépticos bucais para fazer bochecho, isso? Não. Quando eu fui fazer, eu vou contar uma. Quando eu fui fazer um canal no dente, tem um negócio que eles usam para. Uma injeçãozinha que você usa ali para limpar, eu acho que Ah, sim, matar. sim, sim. Sim. Entendeu? Hipoclorito, será que E foi? Hipoclorito de sódio? foi. E Aham. aí, só que existe Essa é um uma que outro boa, né? que é menos agressivo, né? Aham. Que é menos. E eu, no dentista que eu passava, ele usava esse que era menos agressivo, lá, lá, lá. Só que Sim. dessa, meu Jesus Cristo. Nossa senhora, eu fui parar no hospital com falta de ar. Sério? É. Que ela Mas, ficou na minha garganta. mas assim, ela não usou um isolamento ali na hora que foi feito, assim, porque a gente procura fazer um isolamento, sabe, da área, né? A Chiquinha, né? Da Aham. Chiquinho, né? Isso, Então, exatamente. exatamente. Não, pois Porque é. aí a gente procura sempre usar um isolamento e tal, porque, né, e é de praxe já até para manter um meio antisséptico e tal, né? Mas enfim, tu Pois sofreu bastante então com o gosto. e fui parar no pronto-socorro, tive que fazer, porque eu perdi o ar, né? Porque aquilo foi na minha garganta, imagina uma cândida na sua garganta. Nossa senhora, pô. Então, Então, assim, tenho uma passagem com o dentista que não é boa, então eu deixo o meu dente ficar bem podre para poder ir no dentista. teu histórico não é bom, né, Vanessa? Não, não é bom. E aí o pessoal Aham. também colabora, né? Aí, aí fica uma situação. Daí é Mas que você quer sempre vou. saber, né? Mas eu sempre É. vou, eu nunca deixo de ir, né? Mas eu Sim. sempre falo pro pessoal, né? A pessoa sempre tem medo de ir no dentista, tem medo de fazer as coisas, porque acha que tem uma relação, né? Todo mundo Aham. sempre vem me perguntando, Vanessa, posso arrancar dentro do siso depois que eu tirar a parótida? Vanessa, posso fazer uma obturação depois que eu arrancar, que eu tirar o tumor da parótida? Essas coisas assim, o pessoal sempre vem me perguntar, porque, É. querendo ou não, a gente fica, né, um Então, assim, pouco. então para gente esclarecer bem, Vanessa, assim, se fizer radioterapia, não, né? Tem que fazer antes. Não aconselho de forma alguma fazer depois. Se fez uma cirurgia, pode fazer, né? Só aí, claro, vai escolher o melhor momento. Não vai ali fazer o cirurgia da palote nessa semana e semana que vem vai querer tirar o siso, né? É bom senso, né, Vanessa? Tudo é bom senso, né? Mas se fizer radioterapia na região, eu não aconselho, né? Porque eu já expliquei aqui, tá? Então, outra coisa que você lembrou ali, foi bem lembrado, você falou de Cândida, né? Ah, o paciente baixa muito a imunidade, né? Quando está fazendo o tratamento, químio, rádio, né? Então, outras coisas que advêm, assim, na boca do paciente, candidíase, né? Que é o popular sapinho, que a gente chama, né? Por causa da baixa imunidade, né? Então, a candidíase, infecções virais também, né? Herpes no lábio, a gente chama de herpes labial, quando é na boca é estomatite, né? Mas enfim, né? Então faz muito, vem muito, eu sempre falo assim, vem muita perebinha na boca que normalmente não vem, mas é devido à baixa imunidade, né? E por isso de estar sendo acompanhado por um dentista, né? Eu acho assim, se a pessoa não tem no serviço ali do hospital mesmo ou dentista, que ela procure algum dentista para fazer esse acompanhamento, né? Durante o tratamento, sabe? Procura um dentista que tem interesse, chega lá, vou fazer isso e tal, ó, doutor, queria que você me acompanhasse nesse período e tal, né? Eu tenho um aparelho de laser, eu tenho um lá no meu consultório, no hospital, e eu tenho um aparelho meu próprio, né? Um aparelho sem fio, então eu vou, como eu falei, daqui a pouco eu vou fazer 2 laser aí, 2 pacientes, então eu levo o meu aparelhinho, né? Aplico lá
na casa do paciente mesmo, né? Então procura um dentista, porque às vezes não pode não ter na equipe, né? E cobrem, gente, cobrem do serviço onde vocês falam, por que eu não tenho um dentista aqui? Eu ouvi falar que tem dentista para cuidar disso, né? Porque é muito importante, vocês não sabem, mas é muito importante, né? Eu, graças a Deus, eu trabalho numa equipe ótima aqui, né? A gente é muito respeitado dentro da equipe por todos, né? Os oncologistas, e então é uma equipe maravilhosa, sabe? E assim, às vezes o paciente vai para a UTI e eles pedem para fazer o acompanhamento lá na UTI. Então o paciente está lá, eu vou lá na UTI acompanhar, olhar a boquinha do paciente e tal, sabe? E dá para fazer muita coisa, a gente previne muita coisa, sabe? Então é bem interessante. A pessoa que fez a radioterapia, ela tem que tratar pro resto da vida, né, doutor? Ficar cuidando, né? Porque o procedimento de rádio, É muito ele é agressivo. ruim, É, ele é agressivo, né? é. E depois que a pessoa passa durante anos, mesmo assim, se você, por exemplo, se tiver um canal para fazer, isso é a título de curiosidade também. A pessoa que passou pela rádio, ó, já tá bem, já tá tudo certo com ela. Ela pode fazer o tratamento de canal? Ela pode fazer. Pode. Pode. Não, Pode? a única restrição que a gente fala assim é quanto à extração, a extração dentária, né? Tá? Mas o tratamento de canal, sim, né? Sempre, né, o dentista vai saber. Sempre é importante falar, né? Ó, eu fiz a radioterapia aqui e tal, né? E o endodontista, que é o especialista em canal, ele vai saber. Então vai procurar sempre manter um meio asséptico ali, né? Sem infecção, pode até estar utilizando antibiótico, né? Preventivamente, né? Isso vai muito da decisão do dentista e da situação em si. Mas isso pode fazer sim, Vanessa, pode, né? O ideal é que esteja sempre fazendo acompanhamento para não chegar a esse ponto, né? E o dente do siso, doutor? Pode arrancar depois que a pessoa faz radioterapia? Não, é a mesma situação. É a mesma situação, né? A gente está Nossa, falando, Vanessa, só para ilustrar, a gente está falando de radioterapia cabeça e pescoço, né? Se é um tumor sim, lá no sim. estômago, fez uma rádio lá, Ah, aí não. não tem, aí Então, não tem nada a não, ver, só né? cabeça e pescoço. Não, só cabeça. Então, nossa, e se a pessoa ficar com o dente do siso lá problemático, do jeito que fica, e como que faz, doutor, para... É, a balança sempre a gente tem que pesar, né? Sempre você tem que botar o peso, né? Tá? Se eu vou ter que colocar uma situação, a gente teve de um paciente aqui o ano passado que ele já há algum tempo que ele tinha feito a radioterapia e ele estava com um dente e ele não era aqui do meu município, mas o dentista que encaminhou para mim aqui no hospital, ele na verdade ele veio com um pedido de autorização para extrair o dente, né? Aí eu já de cara não, mas aí conversando com esse senhor e em contato com esse dentista, ele estava tendo assim eventos frequentes desse dente estar agudizando, sabe? Então tá vindo infeccionando, ele sofrendo muito e tal, né? E aí a gente chegou à conclusão, bom, é, tá, a situação tá muito grave para ele para deixar assim, porque você deixando assim também você pode fazer uma necrose do osso. Né? Muita infecção, uma carga muito grande de infecção. Então, o que, que a gente fez junto com o dentista lá? A gente optou por fazer a extração, fez uma cobertura antibiótica bem grande antes, né? Ele fez a extração. Quando fez a extração, teve todo o cuidado de não machucar muito o osso ali, né? Então, uma extração que a gente fala bem atraumática, né? Não causar muito trauma ali. Sorte que assim, a raiz era curta, era uma raiz pequena, né? Mas então foi feita essa extração sobre, né, antibiótico terapia antes, né? Ele tomou antibiótico depois. Aí o dentista lá, ele não tinha o laser, então esse senhor fez a extração e já veio para mim. Eu já comecei ali aplicações de laser para estimular a cicatrização e tá bem, sabe? E tá bem. Mas claro, isso é uma situação assim, né? Controlado. Especial e foi bem controlado, né? Foi uma coisa bem pensada que a gente ajustou, não, né? Explicamos para o paciente, né? A gente explicou toda a necessidade e o que poderia acontecer. E foi feito e ele está em controle, né? Vi ele agora em janeiro, inclusive. Perfeita a cicatrização dele ali, fechou bem bonitinho, né? Tá? Mas é uma coisa assim que a gente, né, pensa antes, a gente avalia o risco-benefício, né? Viu, pessoal? Vocês que fizeram Então, radioterapia, vocês que fizeram radioterapia, precisa extrair dentro do siso ou fazer alguma extração dentária.
Mas com o dentista, viu? Porque depende aí de cada pessoa aí que não é tão indicada a extração, né? Aham. Mesmo você que fez anos já da radio, tô falando pessoal que fez radioterapia, tá, gente? Não tô falando pessoal que fez extração, ou retirou o tumor adenomorfo ou o tumor de Wartkin. Eu só tô falando em casos específicos do pessoal que teve o câncer na parótida que precisou fazer a rádio. Aí o pessoal que normalmente vem para mim perguntando se pode extrair dentro do siso, pode extrair qualquer tipo de minha conversa com o dentista certinho, né? Que dependendo aí de cada caso, tem que ver certinho, né? Isso, Vanessa, né? Então, assim, nunca a gente diz não para tudo, né? Mas tem situações, como você me colocou, mas se é um siso e tem que extrair. Bom, se a gente chegar na na conclusão que realmente precisa, tem que extrair, não tem outra solução, né? Menos traumática, assim, vai para a extração. Só que tem todo esse contexto aí de fazer um preparo, né? De você Uhum. fazer a coisa bem controladinha. Porque daí, se acontecer, pelo menos a gente vai poder dormir tranquilo, né? Falar, bom, a gente fez tudo o que podia, né? Aconteceu, né? E depois, assim, também não é o fim do mundo se tiver uma necrose, uma osteonecrose, né? Também a gente vai ser tratado, né? O problema é assim, às vezes a pessoa vai, faz a extração, o profissional às vezes não está bem preparado para isso, não vai dar nada, não sei o quê, e faz a extração e aí vai para casa e mantém aquele meio ali contaminado e tal, e aí Uhum. pode dar uma necrose, e aí é mais difícil de controlar, porque não é uma coisa que você talvez estivesse esperando que poderia acontecer, né? Que nem esse senhor. A gente fez e Uhum. foi fazendo laser já, porque se acontecesse, a gente já estava fazendo o laser e tal, né? Então o problema é Uhum. esse, né? Sempre procurar um profissional, né? Preparado, né? Para uma situação assim, né? Doutor, bom, só vou finalizar que eu já até abusei muito aqui, já tô olhando aqui o relógio e falei, meu Deus do céu. Que o senhor fala com uma pessoa que nem eu, que não gosta de ir no dentista por conta da parótida? O que o senhor falaria para a minha pessoa? Ai, tô com uma É. cárie para fazer. Vou fazer o quê, doutor Adriano? Fico com a cárie ou fico com meu medo? Não, Vanessa, é assim, sabe? Você tem que pesar, né? Você tem que. Olha de tudo que eu falei aqui. Acho que eu te falaria assim: assiste a palestra de novo, presta bem atenção, Vanessa, né? Porque muitas coisas podem vir. De uma cárie, amanhã depois isso pode virar uma pulpite, que já é uma dor intensa de dente, que já você vai falar: puxa vida, por que que eu não fui no dentista antes? Né? Por que que eu não resolvi aquela cárie, aquela simples cárie antes, né? Sabe? Uhum. E pior ainda, se de repente chegar num processo desse de você talvez né, ter que chegar assim, pô, mas vai ter que extrair se a gente chegar nesse patamar, né? Então eu acho que né, o custo-benefício de você ir no dentista, né? Eu acho que vale a pena, né? Inclusive na nossa equipe multiprofissional nós temos um psicólogo lá para ajudar também o paciente a superar de repente algum trauma que ele tenha tido, né? Sabe? Mas eu vejo assim, Vanessa, que realmente, né, as pessoas, principalmente as pessoas mais idosas, né, elas têm mais medo de dentista, né? Justamente porque antigamente a nossa profissão, assim, mesmo os profissionais não eram preparados como são hoje, né? E hoje a coisa está muito, nossa, está bem tranquilo, assim, né? Além do conhecimento técnico, né? A gente tem um conhecimento um pouco melhor psicológico para lidar com esse tipo de com o paciente, né, traumatizado e tal, né. Você pode ver as crianças hoje, né, dificilmente, se você, eu sempre falo para as mães, às vezes eu eventualmente atendo alguma criança, né, mas eu sempre falo, não assuste, Uhum. não fale, coitadinho vai no dentista, pô, o que ele vai pensar que é o dentista? É um monstro, né, sabe? Então, e eu vejo que sim, tem criança, atendo lá, por exemplo, a mãe, toda cheia de medo, toda cheia de trauma, a criança vem, senta, abre a boca, pá, faz. Uhum. Ah, que bom. Não, é que eu falo assim porque eu sei que vai ter bastante gente. Eu mesmo, eu tenho medo, mas eu faço, né? Sempre eu tô lá no Aham, dentista, sempre tô cuidando. Eu até falo para eles cuidar, mas eu quis que o senhor falasse porque eu sei que tem muita gente que tem procedimento para fazer. Muita gente fala, tô com uma dor de dente absurda, eu não vou no dentista porque eu tô com medo. Enfim, e aham, eu sempre falo, oriento para ir, porque senão pode virar algo sim, pior, pode, quanto antes. pode acontecer É, coisas piores, né? Então, exatamente. por isso que eu falo, é.
É, Pessoa que você não tá e do ponto de vista também, quem passou por um tumor, parótida, né, muito próximo de cavidade bucal, a gente sabe, tem a questão de metástases, né, então isso é mais um agravante, né, de a pessoa não procurar o dentista, não ir no dentista, é mais um agravante. Eu, sinceramente, pelo conhecimento que eu tenho hoje, se acontecesse comigo, pô, eu acho que eu, cada 40 dias eu ia estar incomodando lá, tá batendo na porta do dentista lá cada 40 dias. Dá uma olhada geral aí para mim, não estou sentindo Uhum. nada, mas olha aí, né? Porque a gente sabe, né? Quem teve isso, não só a parótida, mas em qualquer, a gente sabe que, né? A pessoa, a gente sempre fala assim, não existe, não, a pessoa não está curada, a pessoa está controlada, né? É diferente, né? Você pode amanhã depois voltar, ter uma metástase e tal, né? Então, eu acho que seria mais um motivo para a pessoa, né, estar no dentista, né? E se tem algum trauma, procura tratar. Não é brincadeira, vai. Os profissionais, né, da psicologia estão aí, muito bem preparados. Nós temos a nossa equipe, né? Então, procura superar o trauma e tal, né? Então tá, doutora. Para mim foi rápido, porque tinha muita coisa para falar. Mas eu tenho que Passou falar. rápido, né? Pessoal rápido, porque o pessoal me pergunta basicamente isso, então acho que tem muita coisa que o senhor já falou, que eles vão agora rever várias vezes a live. Tenho certeza absoluta que toda vez que o pessoal me perguntar alguma coisa de dentista, eu falo, olha, assiste a live do doutor Adriano, tá lá, tem a resposta lá para todas as suas perguntas, tem a resposta. Doutor, mais uma vez, obrigada. Obrigada pela paciência que teve, né, Imagina. de marcar a live. Obrigada pela generosidade de estar aqui, disponibilizando o tempo do senhor em pleno sábado. Aqui em Imagina, São Paulo está chuvoso. No dia do aniversário do senhor, que eu sei que é uma data que às vezes as pessoas comemoram e querem estar com a família, enfim. Então, o senhor tirou um tempo para estar aqui falando com a gente. Então, assim, obrigada, doutor. Pode ter certeza que essa live vai ajudar muita gente aham. que vem com muitas dúvidas. Eu sempre falo para todos os doutores que vêm aqui que muita gente me assiste, embora eu não tenha um número significativo de seguidor, mas muita gente visualiza todo o conteúdo, porque é um tumor raro, né? Não se tem Sim. muita informação sobre, e eu tenho Uhum. certeza que o pessoal vai ajudar muita gente. Eu tenho certeza que o senhor encorajou muita gente também a ir no dentista depois dessa. Aí pro dentista, né? Nem que seja na base do medo, né? Botando medo, né? Né? Exatamente. Tá. Bom, doutor, Vanessa, obrigada. tá. Eu quero agradecer pelo convite. Pô, foi o maior prazer eu estar aqui com vocês, sabe? Eu quero participar mais. Quando tu tiver mais dúvidas aí, pode me chamar, né? Ou pode me chamar ali no WhatsApp, que a gente tem contato, né? Adriano, ó, o pessoal está pedindo tal coisa. A gente responde, se eu não tiver, porque a gente não tem todas as respostas, mas eu vou atrás, né? Mas para Uhum. mim, Vanessa, ó, foi um enorme prazer mesmo estar aqui. Um presente de aniversário mesmo, estar conversando contigo Ah, e doutor, com o pessoal aí o que presente foi segue, né? nosso na parótida, imagina. Não, senhor. O presente foi nosso, porque você não tem. Nossa, quantas pessoas falavam, Vanessa, traz um dentista. Eu falei, calma, gente. Vou trazer um dentista, calma. Eu sou cobrada por todas as pessoas aqui. Mas que bom, doutora. Obrigada, viu? De verdade, obrigada. E eu vou falar pro pessoal, deixa. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários da live. O doutor Adriano está em todo acesso do mundo. Se o senhor quiser responder, pode ficar à Responde sim. vontade. Tá? Quando o pessoal perguntar aqui, se o senhor quiser responder, pode ficar à vontade. Tá? E mais uma vez, Responda sim, obrigada. Vanessa. E até assim, eu deixo até o meu contato, de repente, se a pessoa quiser fazer um contato particular comigo, pode me chamar ali no WhatsApp, né? Eu posso passar aqui o meu número, Se quiser, pode ficar à vontade, né? doutor. Tá, então é o 46, é o código aqui da minha cidade, né? É 9912-8846, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser tirar essa dúvida de repente em particular, quiser conversar comigo, pode me adicionar, pode me chamar, né? Eu, o primeiro tempinho que eu tiver, eu respondo, a gente conversa. É um enorme prazer, tá? Tá aí ajudando vocês, tá bom, Vanessa? Obrigadão, querido. Olha, o pessoal pergunta, viu, doutor? Toma cuidado. Pessoal, Não tem vai, problema. pessoal. Então tá, doutor. Obrigada, viu? Obrigada de verdade e feliz aniversário. Vai curtir seu dia aí, tá bom, doutor? Obrigada, Obrigadão, de querido. verdade. Obrigadão. Fico à disposição, tá bom? Um abraço. Ok, doutor. Outro. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Ah, deixa eu tirar aqui. E, gente, gostaram da live? Mais uma live. Pleno sábado, hein, galera? Pleno sábado, em pleno sábado, à tarde, aniversário do médico. E vocês o quê? Fizeram o quê? Aqui comigo. Obrigada, viu, gente? Obrigada de verdade pela colaboração aí de vocês aqui na live. Vou deixar essa live gravada aqui no Instagram da Parote, lá no meu Instagram também, no GTV, lá no canal do YouTube. Por favor, deixe sua inscrição lá no canal do YouTube, tá? Deixa like, compartilha, faz todas aquelas coisas que eu falo sempre para vocês fazerem. Se vocês tiverem alguma dúvida, aqui na live, coloca nos comentários, tá? Que o doutor ficou disponível, vocês viram, né, para responder. Você que tem medo do dentista, assim como eu, por favor, gente, vá no dentista, tá vendo que não tem. É melhor fazer os procedimentos antes, que vai que, sei lá, Jesus Cristo dá um problema, a gente, né? Enfim, você viu que precisa, a gente precisa ir, né? E é isso, gente, né? Obrigada por vocês estarem aqui. Vou deixar essa live salva. Se vocês por acaso ficaram com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Muito obrigada, vocês são muito gentis aqui, todo mundo participando. Obrigada de verdade, obrigada a todos os doutores que entrou na live aqui. Vocês não viram, mas teve bastante médico que entrou aqui. Eu estou ficando muito chique, estou me sentindo a Buzani. Mas brincadeiras à parte, eu quero muito agradecer a todo mundo que assistiu aqui no ao vivo, tá? E eu tenho certeza que no gravado também muita gente vai assistir, tá? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima live. Tá, gente?